à leitura da sentença ontem e às condenações, o Sr. Doutor pediu para que Carlos Cruz ficasse em prisão preventiva, se não estou em erro, por perturbar a ordem e a tranquilidade públicas. Interpôs um pedido ao Tribunal nesse sentido? Não foi ontem, foi sensivelmente há uma semana. Nós pedimos por uma questão muito simples. Carlos Cruz tem feito uma manipulação da opinião pública de há um mês e tal para cá. Um ataque ao Tribunal, aos juízes, revelando que tinha conhecimentos que um juiz era contra ele, neste caso seria o Dr. Barata, foi isso que a Comunicação Social disse, contra ele, que o queria condenar desde o início. Outro seria favorável, que era a Sra. Juiz-Presidente Ana Pérez, que o queria absolver. Manipulando a opinião pública, consecutivamente, causando uma perturbação enorme, quer na opinião pública, quer na tranquilidade pública. Ora bem, ele não é já apresentador de televisão, não é uma figura, já não é um homem que esteja numa posição que se permita tratar deste caso como se fosse uma estrelinha e se isto fosse uma brincadeira. Quer dizer, estamos a colocar em causa a administração da justiça portuguesa. Nós podemos ter dúvidas, podemos censurar, mas tem que ser no processo. Não faz sentido que um arguido consecutivamente esteja a intoxicar a opinião pública, dizendo que há pessoas que deviam ter sido investigadas e não foram, de outros partidos, não o PS, apontando no sentido da notícia da revista Le Point em 2003, que foi uma manobra clara para envolver o PSD e para tentar impedir que a investigação avançasse contra os homens do PS e de outros que foram denunciados no processo. Portanto, toda esta perturbação constitui, na nossa ótica, não só uma violação gravíssima dos deveres como arguido, e os arguidos têm deveres. A medida de coação pode ser alterada sempre, desde que... O Sr. defende que, pelo menos o arguido, Carlos Cruz, deveria ter saído ontem do Campos de Justiça para um estabelecimento prisional. Nós pedimos a prisão dele a semana passada. Nós entendemos que ele, desde a semana passada, devia estar preso. Por uma questão muito simples, não é possível um arguido fazer isto, mas nenhum arguido faz isto no país. O Sr. pelo conhecimento do processo e pelo conhecimento profissional que tem, acredita que algum destes arguidos que ontem saíram condenados neste julgamento vai cumprir tempo de prisão, de cadeia? Acredito. Os recursos, o julgamento pode ser anulado. Há vários recursos. Algum deles pode levar a que o Tribunal da Relação ou mesmo o Tribunal Constitucional considere que houve uma violação qualquer da lei. Nós temos que aceitar. Mas se as coisas seguirem normalmente, dentro de 8 meses, 9 meses, teremos a decisão do Tribunal da Relação. Sim, mas de recurso em recurso, alguns comentadores dos últimos dias têm dito e entendidos na matéria de que pode-se conseguir adiar até que os crimes possam prescrever. Não. É no meu sentido que vai esta pergunta. Não. Só se eventualmente for tudo anulado e se fizer o julgamento de início. Pode acontecer que nenhum dos condenados ontem cumpra pena de prisão efetiva? Na nossa ótica, não. Por uma questão muito simples. Qualquer um dos outros arguidos, tirando o meu constituinte, se o Tribunal da Relação confirmar as penas, eles não podem recorrer para o Supremo. Nenhum deles foi condenado a mais de 8 anos, não podem recorrer para o Supremo. Podem recorrer para o Tribunal Constitucional. Bom, eu não acredito que o Tribunal Constitucional vá participar numa violação deliberada da lei, arrastando as decisões durante 4 ou 5 anos. Mas há quem alerte para o perigo dos prazos se estenderem. Por exemplo, no Tribunal da Relação, a escolha dos juízes. É preciso algum tempo para que o processo seja novamente analisado. Olha uma coisa, a lei estabelece... Catalina Pestana, por exemplo, ontem alertava em entrevista exclusiva à TVI que receia, ou melhor, que é a convicção dela, de que nenhum destes condenados irá cumprir pena efetiva de cadeia. Com o devido respeito da doutora Catalina Pestana, ela não é jurista. E o problema que se põe é o seguinte: se o Tribunal da Relação decidir o recurso em prazo razoável, estou a falar razoável no sentido de 5, 6 meses para decidir, são casos complicados, 5, 6 meses, ou mesmo um ano, o meu constituinte, mesmo assim, pode recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. Os outros poderão recorrer para o Tribunal Constitucional. Bom, o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal de Justiça não leva mais um ano. A prescrição deste processo ainda 2013, se não estou a A prescrição deste processo ainda será daqui a 6, 7 anos. Se houver recurso para o Tribunal Constitucional, os prazos de prescrição alargam.
mais um tanto tempo. Portanto, só se o poder político interferir neste processo é que há prescrição. Senão, não há. Nem fazia sentido nenhum. Eu estou-me a lembrar que em Espanha, o processo complicadíssimo, o 11 de março, foi julgado em 4 meses. Eu não quero querer que o meu país, que o meu querido Portugal, vá cair no abismo, estando agora 5 ou 6 anos, para decidir... O senhor não quer crer, mas acredita que isso não possa acontecer, que o poder político não possa, ou melhor, que o poder político possa interferir na restante condução deste processo? Nós sabemos que o Tribunal Constitucional é um tribunal político. É um tribunal político. Há muitas questões há muitas decisões do Tribunal Constitucional que nós vemos que, enfim, pronto, são para aquele caso. Isto com o devido respeito para o Tribunal Constitucional, mas é um tribunal político. Agora, eu acredito na honestidade dos nossos magistrados. Acredito que os nossos magistrados honram o órgão de soberania de que são titulares. E os juízes são titulares de um órgão de soberania, que é independente e que não deve temer o poder político, nomeadamente o poder executivo e o poder legislativo. Se os nossos magistrados tiverem honra, quiserem cumprir a lei, não há qualquer perigo de prescrição. Doutor, eu não queria terminar esta entrevista sem lhe perguntar, porque é o homem que mais diretamente tem acesso a Carlos Silvino. Como é que ele recebeu a notícia? Como é que ele recebeu a sentença? Como é que ele está hoje? O Carlos Silvino naturalmente ficou decepcionado, até porque havia um acordo com o Ministério Público desde o início, no sentido de favorecer, de beneficiar pela colaboração, que é perfeitamente legal. Considerou a pena demasiado excessiva. Eu penso que o Tribunal condenou o arguido à prisão perpétua. Ele tem 54 anos, 18 anos. Portanto, é matar um indivíduo que o próprio Estado matou. Há relatórios médicos no processo que... Portanto, devia haver atenuantes pela colaboração, não só pelo passado do próprio Carlos Silvino, que também foi vítima de abusos sexuais. Há um parecer dos médicos psiquiatras do Hospital Magalhães Lemos no Porto, que aponta no sentido de, claramente, no sentido de que Carlos Silvino ser uma própria vítima da Casa Pia. Foi a Casa Pia que lhe criou aquela personalidade, que o deixou ser abusado, formaram a personalidade dele como se fosse a coisa mais normal da vida, ter relações sexuais com miúdos do sexo masculino, e que não o deixaram nem ser criança, nem ter uma vida normal. Portanto, teve um percurso também todo dado. Mas o que eu queria perceber é como homem, como o senhor convive com Carlos Silvino, é a pessoa que tem o acesso mais direto. Claro. Como é que ele está? Está decepcionado, mas está preparado para lutar pelos seus direitos em vias de recurso, para baixar a pena. Está arrependido de alguma coisa? Eu já disse que estava arrependido, aliás, isso em tribunal. Não, de alguma coisa em concreto no processo? De eventualmente não ter acrescentado mais alguma coisa ao processo? Eu penso que ele está arrependido de ter nascido tão pobre que o meteram na Casa Pia com 4 anos. E uma vez na Faculdade de Direito havia alguém que dizia com graça que a gente até no nascer tem que ter sorte, tem que ter pontaria ao nascer. E ele nasceu mal. Dr. José Maria Ortiz, muito obrigado pela sua presença no TV 24. O advogado de Carlos Silvino também a expressar a opinião sobre o processo e a decisão do processo Casa Pia. Obrigado, Sr. Boa noite.